Fala galera, tudo de prótons para vocês, aqui professor Felipe Custódio de Química. A questão que nós vamos resolver agora é uma questão do Enem de 2023 que trabalha o assunto equilíbrio químico. Olha o que diz o texto base da questão. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie mobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que suplementos de nutrição de recém-nascidos contendo gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Então ele está falando de um equilíbrio químico, tá? É o vidro com alumínio, aqui é o suplemento, que é gluconato. Ele está dizendo que em determinadas situações o alumínio vai contaminar o gluconato, ou seja, ele vai sair do vidro e vai para o suplemento, e no final sobra o vidro. É um equilíbrio químico, então a questão vai trabalhar com esse deslocamento. Bom, para que a gente possa entender perfeitamente essa questão, vamos recorrer às ideias do princípio de Le Chatelier, que é o princípio de deslocamento de equilíbrio químico. O Le Chatelier diz que um sistema tende a permanecer em equilíbrio, mas caso alguma ação externa seja feita sobre esse sistema em equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado exatamente para minimizar aquela ação externa. E que quando ocorre isso, se busca alcançar um novo equilíbrio químico. Isso é o que diz o princípio de Le Chatelier. Quais são os três principais fatores que podem provocar deslocamento de equilíbrio químico? Primeiro, concentração. Como é que funciona o deslocamento do equilíbrio em função da concentração? Quando você aumenta a concentração de uma substância, o equilíbrio se desloca para consumir aquela substância. E quando você diminui a concentração de uma substância, o equilíbrio desloca para produzir aquela substância. É sempre um movimento externo à ação que foi feita, né? É como um equilibrista numa corda bamba. Se ele vai desequilibrar para o lado de cá, ele tem que jogar para o outro lado para voltar ao equilíbrio. Então, o deslocamento de equilíbrio funciona nisso. Ele faz um movimento no sentido de voltar à situação de equilíbrio. Então, se a gente pegar como exemplo aí a reação H2 mais Cl2 formando 2HCl, aumentando a concentração de Cl2, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, porque aí consome Cl2. Aumentando-se a concentração de HCl, o equilíbrio desloca para a esquerda, para consumir o HCl, tá? Nesse caso, né, se a gente diminuir a concentração de H2, o equilíbrio também vai para a esquerda, porque quando eu diminuo a concentração, o equilíbrio desloca para produzir aquela substância. Então, o primeiro fator que vai provocar deslocamento de equilíbrio químico, que pode provocar, é a concentração, e dessa forma a gente tem como a concentração interfere no equilíbrio. O segundo fator que pode provocar deslocamento de equilíbrio químico é a pressão, tá? E aí como é que funciona para a pressão? Quando a gente aumentar a pressão, a gente vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume, porque esse deslocamento de equilíbrio minimiza a ação externa. Quando você diminuir a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. A gente pode pegar como exemplo a reação N2 mais 3H2 formando 2NH3. Do lado esquerdo eu tenho 4 mols de gases, que eu posso relacionar com 4 volumes. Do lado direito eu tenho 2 mols de gases, 2 volumes. Em outras palavras, do lado esquerdo o volume é maior, do lado direito o volume é menor. Quando a gente aumenta a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de menor volume, nesse caso, para a direita. Quando a gente diminuir a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de maior volume, que nesse caso é o lado esquerdo. Então, a pressão só vai ser importante em deslocamento de equilíbrio químico quando tiver gases envolvidos. Nessa questão do Enem, a pressão não vai ser importante, porque as substâncias não são gasosas, tá? Mas caso tenha gás, a pressão é um fator determinante. O terceiro fator que pode provocar deslocamento de equilíbrio químico é a temperatura. Como é que funciona para o princípio de Le Chatelier? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o lado endotérmico, porque aí absorve calor e minimiza a ação externa. A diminuição da temperatura desloca para o lado exotérmico, que aí libera calor e também minimiza a ação externa. Vamos pegar aí esse exemplo que a gente tem aí da reação H2
mais um meio de O2 formando H2O. Para a direita, o ΔH é menor do que zero, processo exotérmico. Para a esquerda, o ΔH é maior do que zero, processo endotérmico. Quando aumenta a temperatura, vai para o lado endotérmico. Nessa reação que está sendo exemplificada, para o lado esquerdo. Quando diminui a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado exotérmico, que nessa reação o lado exotérmico é para a direita. Então, sempre que a gente tiver variação de temperatura, a gente vai poder provocar o deslocamento do equilíbrio químico também, com um detalhe importante, tá? A temperatura desses três fatores é o único que pode alterar o valor da constante de equilíbrio. A variação da concentração, a variação da pressão, não provoca alteração no valor da constante de equilíbrio, mas a variação da temperatura, sim. E aí a gente pode dizer que quando o aumento da temperatura aumenta a constante de equilíbrio, a reação no sentido direto ela vai ser endotérmica. Quando o aumento da temperatura diminuir a constante de equilíbrio, aí a gente pode dizer que a reação no sentido direto ela é exotérmica. Então, a temperatura é um fator que provoca alteração no valor da constante de equilíbrio. E lembrando o último detalhe, para a gente voltar para o comando da questão, é que catalisador não provoca deslocamento de equilíbrio químico. Se você adicionar o catalisador, ele vai aumentar a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa com a mesma intensidade. Consequentemente, o sistema continua em equilíbrio, então adicionar um catalisador não provoca deslocamento de equilíbrio químico, ok? Bom, diante desses fatores, vamos voltar para a questão e aí vamos ler o comando da questão. Que olha o que é que diz o comando da questão. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação por alumínio será maior se o A. Então, de cara, a gente descarta logo a pressão. Não existem substâncias aqui no estado gasoso, então a pressão não vai interferir. Quais são os dois fatores, então, que a gente tem que estar atento? Concentração e temperatura, tá? Então, vamos ver as alternativas que aí a gente vai analisando. Alternativa A. A contaminação vai ser maior por alumínio se o vidro for translúcido. Isso não interfere no equilíbrio. Se vai entrar mais luz, se vai entrar menos luz, luz não é fator que provoca deslocamento de equilíbrio químico. Então, o vidro ser translúcido ou não, não interfere no deslocamento do equilíbrio químico. A alternativa A está falsa. Alternativa B. Concentração de gluconato de cálcio for alta. Olha só, ele está dizendo na alternativa B que ele está aumentando a concentração de gluconato. O que foi que a gente falou? Que quando a gente aumenta a concentração de uma substância, o equilíbrio desloca para consumir aquela substância. Para consumir o gluconato, o equilíbrio tem que ser deslocado para onde? Para a direita. Se eu desloco o equilíbrio para a direita, eu vou estar favorecendo a contaminação, ó. Eu vou formar, o alumínio vai sair do vidro e vai se misturar ao suplemento, vai se misturar o gluconato. Eu vou estar aumentando a contaminação, que é o comando da questão, ó. Ele diz, caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação será maior se eu aumentar a concentração de gluconato, vai aumentar a contaminação, porque eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Então, a alternativa B está correta. C. Frasco de vidro apresentar uma maior espessura. Se a espessura é maior, se ele é mais grosso, se é mais fino, não interfere no equilíbrio químico. Isso não mexe na concentração, na pressão aqui já não interfere mesmo e não mexe na temperatura também. Falsa letra C. Alternativa D. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Se ele for previamente esterilizado, não interfere. O suplemento não está presente nessa esterilização, não tem provocação de nenhum movimento de deslocamento de equilíbrio químico aqui. E a alternativa é a reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Isso é um distrator, porque se essa reação for endotérmica, você pode avaliar da seguinte forma: quando eu aumento a temperatura, o equilíbrio desloca para a direita, que é o lado endotérmico, mas em nenhum momento ele está dizendo que quando ele mistura o suplemento com vidro tem aquecimento. Na hora que você compra o suplemento que ele está com vidro, você não vai aquecer isso na sua casa. Para que você vai aquecer? Não tem necessidade. Então, a temperatura seria um fator que provocaria deslocamento de equilíbrio químico, mas dentro do contexto que está sendo colocado na questão, não tem variação de temperatura quando você compra o suplemento nesses frascos de vidro com alumínio. Portanto,
a temperatura aqui não vai provocar deslocamento de equilíbrio químico, é realmente a concentração, a alternativa correta, a alternativa B. Um grande abraço e até a próxima.